Deus. E eu estou muito feliz por, no começo do ano, eu fui o último. E no meio, eu estou sendo primeiro fazendo a abertura desse grande trabalho, desse grande projeto propósito. Se você tomar foto daquilo que Deus vai falar, não só hoje, mas todos os dias, para os outros que vão de passar por aqui, eu tenho certeza que Deus tem algo de extraordinário para fazer, sabe? Amém? Foi profetizado já, é algo de extraordinário, algo novo Deus vai fazer nesse semestre. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção, Deus vai falar. Se você prestou atenção nos louvores, parece que nós combinamos um pouquinho daquilo que Deus tem falado no meu coração. Louva a Deus por família, esposa, meus amigos, meus irmãos ali, comigo, meus ouvintes, e de prontidão estão aqui, alguns alunos lá do nosso grupo de Itaquá também. Louva a Deus por tudo, por todos. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: se prepare, Deus vai falar com você. Por isso, não fale comigo. Eu preciso ouvir Deus falar comigo. Mas se falar comigo, eu vou te dar uma missão. Mateus capítulo número 15. Eu não tenho o costume de ministrar da forma que eu vou ministrar hoje, mas pelo que Deus tem falado no meu coração nos últimos dias, eu vou usar somente o versículo isolado. Não vou narrar a história desse versículo, mas vou utilizá-lo somente para falar aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite. E essa mensagem de hoje é uma mensagem que eu costumo pregar, porque é uma mensagem que a gente percorre alguns textos da Bíblia e ela pode se tornar um pouquinho perigosa ao aplicar e mudar um pouquinho o sentido da Bíblia. Mas eu só vou usar o título daquilo que Deus falou no meu coração. Então, eu vou ler o versículo, não vou narrar a história desse versículo, mas eu peço que você entenda o porquê desse versículo que nós vamos estar. Amém? Amém? Amém. Mateus 16, versículo 13. A minha tradução pode ser um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: 16, 13. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: que dizem os homens, que eu, o Filho do Homem, sou? Vou dizer de novo a parte B desse verso. Quem diz os homens que eu, o Filho do Homem, sou? Somente isso. Nós sabemos muito bem que nós vivemos um tempo, já não de agora, já desde a vida de Cristo, e um anunciamento, uma profissão das nossas próprias lábios sobre algumas coisas que vêm percorrendo desde o início da igreja na terra. Quando a igreja surgiu como uma igreja cristã, uma igreja cristocêntrica. E depois do decorrer dos anos, foi surgindo outros títulos que é dado quando a pessoa acredita naquilo que ela é, o que ela pensa que é, o que ela pronuncia, aquilo que ela ouviu falar. Depois, tem tanto perigo. Quando você diz que você é evangélico, você está dizendo que você crê nos evangelhos que está catalogado na Bíblia: Mateus, Marcos, João e Lucas. Quando você diz que você é crente, também não tem tanta evidência, não tem tanto perigo. Porque quando fala eu sou crente, você está dizendo eu creio em alguma coisa. Eu creio na religião, eu creio naquilo que eu ouvi. Agora, quando fala que eu sou cristão, aí já tem grande perigo. Porque ser crente é alguém que crê em alguma coisa. Eu sou crente, eu creio.
Ser evangélico é alguém que segue os evangelhos. Agora, ser cristão é muito diferente dessas três classes. Porque alguém vai dizer: de que igreja você é? Eu sou da igreja evangélica. Qual é o nome da sua igreja? Eu sou da Assembleia, eu sou da Continente, eu sou da Nova Aliança. Você vai titular da igreja, da placa. A sua igreja prega sobre Cristo, sobre o Evangelho. E o que a Bíblia fala? Que Jesus é aquele que cura, salva, liberta. E você crente, eu creio fielmente em Deus. Eu creio fielmente em Cristo. E se é evangelho? Só o evangelho. Porque quando nós lemos o evangelho, até enquadramos em algumas áreas a qual o evangelho pronuncia e anuncia a nós. Mas quando eu falo, eu sou cristão, segundo a história, segundo a palavra ser cristão, é dizer que eu sigo alguém que me leva a mostrar quem realmente eu sou. Então, quando eu digo que eu sou cristão, rapidamente quem olha para mim precisa enxergar a característica de Cristo, o jeito de Cristo, o comportamento de Cristo, a forma de que Cristo age e faz, e fala, sim. Quando eu falo que eu sou crente, não corre o risco, vou voltar a falar essas três palavras diversas inteiras. Mas e aí, como que está a sua vida? Como que está o seu comportamento? Está bem. Você acredita que vai acontecer alguma coisa de novo? Vai, porque eu ouvi uma palavra, ouvi uma revelação, ouvi uma mensagem, eu li um livro, e eu creio que vai acontecer. E se não acontecer? Mas eu creio. Agora, quando eu falo de ser evangélico, ser cristão, então nós vamos observando que as pessoas vão anunciando muitas palavras quando há pergunta, sem saber o que é, para que serve e como anunciar isso. E nós temos vivido um tempo de igrejas que são ociosas, pessoas que vivem naquilo que acham naquilo que acha que é certo. E aí as igrejas vão trazendo métodos e módulos atrativos. E isso vai trazendo, muitas das vezes, dúvidas ao coração, à mente, ao comportamento. E você vai ver nas gerações vindo, você vai ver as igrejas mudando alguns comportamentos, algumas maneiras, alguns gestos, alguns comportamentos, e alguém vai dizer: porque surgiu uma nova visão, surgiu um novo comportamento, precisamos mudar alguma coisa aqui, mudar alguma coisa ali, porque isso é funcional. Aí vem homens com métodos, 5 métodos para ajeitar ou para conseguir um objetivo, 3 fórmulas para dar certo. E aí a gente vai tentando achar estratégia para anunciar aquilo que muitas vezes nem nós conhecemos e nem sabemos. Porque se você disser que é cristão e ver o evangelho que Cristo ensinou, o comportamento de Cristo, nós podemos nos enquadrar ou desenquadrar muito longe dos ensinamentos que Cristo nos ensinou. Se nós observarmos a história de Cristo, é dele que eu quero falar. Foi essa pergunta que Jesus ele fez para os seus discípulos que estavam andando do seu lado. E a pergunta era: o que estão dizendo o que eu sou e quem eu sou? Não fiz questão de ler o versículo abaixo, mas o próprio versículo abaixo vai dizer que eles ouviram falar do que estavam dizendo,
do que Cristo é. Uns diziam, é o Elias. Outros diziam, é o João Batista. Outros diziam, é o Jeremias. Então alguém dizia que Cristo era alguém que ele não era. E aí ele vai perguntar para os discípulos: e vocês, quem diz que eu sou? Não quero falar, não vou voltar aqui. Mas presta atenção. Se eu digo que eu sou algo, e quando me pergunta sobre esse algo, eu não sei anunciar em palavras, ou em gesto, ou em comportamento, então aquilo que eu professo que eu sou está errado. Quando eu falo que eu sou um cristão, e alguém pergunta: o que é ser cristão? O que Cristo faz? E nós vivemos um período e um momento muito raso, quando dizemos: Ele cura, Ele batiza, Ele salva e leva para o céu. Isso é fato, é verdade. Mas se for só isso, enquanto não chegar o período de levar ao céu, enquanto não chegar o período do batismo, enquanto não chegar o período da cura, como vamos nos comportar? Como vamos agir? E aí nós vamos observar que vivemos um período que sabemos dizer de muitas coisas do Evangelho, da palavra, mas de Cristo é pouco pronunciado. Porque quando fala do ensinamento de Cristo, do que Ele veio fazer, do que Ele é, nós observamos que estamos falhando muito e muito mesmo. Porque o ensinamento de Cristo foi desde os seus 12 anos. Nós sabemos que Ele veio, nasceu de uma virgem, foi criado na naturalidade, trabalhou auxiliando seu pai até os 12 anos. Seu pai José veio a falecer. Ele deu continuidade com 12 anos de idade para sustentar, trabalhando e cuidando da sua família, da sua mãe e dos seus irmãos. E aí nós vamos observar que com 12 anos, se você querer falar para um jovem, uma criança com 12 anos de Cristo, você vai observar que ela não tem interesse nenhum em querer saber. E aí nós perguntamos: por que ela não tem interesse em saber, com 12 anos de idade, o que é Cristo? Nós sabemos que eu não sei qual é a liturgia de todas as igrejas, mas o costume é batizar depois dos 12 anos. Porque nós entendemos que alguém acima dos 12 anos já sabe responder às suas responsabilidades. Mas muitas vezes essa criança de 12 anos é levada pela emoção, porque ela quer participar de alguma coisa da igreja, e se não for batizado não pode. Mas aí você pergunta: para que você quer ser batizado? Para eu ser um participante e morar no céu. E aí nós vamos observar que talvez essa criança com 12 anos vai morrer lá para 30, 40, 50 anos, e sem saber realmente o porquê do batismo. Porque nós, como líderes, levamos as pessoas a ouvir aquilo que mexe com o coração, com o emocional, mas não muda a rota e o comportamento que Cristo nos ensinou. Porque se olharmos para a Bíblia, nós vamos observarmos que Jesus está na contramão do mundo, na contramão da humanidade, e Ele vai ensinar tudo, não só dizer que você vai ser batizado, que você vai ser curado e que você vai ser para o céu. Portanto, Jesus, Ele vai mostrar tudo, em tudo e para tudo. Quando Jesus estava no campo, Ele falava a linguagem do campo. Quando Jesus estava na cidade, Ele falava a linguagem da cidade. Quando Jesus estava no meio dos pecadores, Ele não permanecia no meio dos pecadores, Ele passava para que os pecadores deixavam de ser pecador. E Ele vai ensinando. Nós vamos observar que com 12 anos de idade, a sua mãe e seu pai, ou melhor dizendo, eles vão para Jerusalém. E com 12 anos, Jesus já se pega dentro do templo ensinando. Nós sabemos da história. Maria esqueceu Jesus.
Se perdeu Jesus, volta, Jesus está ensinando. Os homens, os líderes, os mestres falaram: que sabedoria é essa? Uma criança de 12 anos ensinando. Aí alguém vai dizer: mas é Jesus, não sou eu. Então quando você fala é Jesus, não sou eu, então você não pode dizer que é cristão. Você pode dizer que é crente ou evangélico. Porque quando eu falo que eu sou cristão, eu não posso me assustar quando alguém está na contramão das coisas deste mundo e vem alguém querendo aplacar as coisas do mundo. Para mim, eu falo: isso não é ser cristão. Aí alguém vai dizer: é santarrão, está querendo viver uma santidade demais. Ou alguém vai dizer: é muito difícil, então não professa aquilo que você não sabe. Vai aprender primeiro, vai viver e vai ser, para depois falar. Aí nós vamos observar que com 30 anos Jesus é batizado. Aí Jesus, ao ser batizado, a Bíblia diz que veio sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e o encheu do Espírito. E ele, cheio do Espírito, foi para as festas, foi para o churrasco ou para alguma brincadeira. A Bíblia diz que depois que ele foi batizado nas águas, ele foi batizado cheio do Espírito Santo. E aí ele foi levado para onde, igreja? Para quê? Ele foi levado, depois do batismo nas águas, recebeu o Espírito Santo, estava cheio de Deus, ali uniu a divindade divina com a divindade carnal, humanamente falando, e agora, de vez de ele ir comemorar o seu batismo, ele é levado para o... Aí nós, eu vou falar, gente. Aí nós observamos os nossos batismos de hoje. Batizamos as pessoas e daqui a pouco estamos brincando na mesma piscina do batismo. Estamos festejando, comemorando, mas não estamos ensinando e dando estrutura por que ele foi batizado. Se é para seguir Jesus, tem gente que fala: agora eu vou ser batizado, eu estou imune de problema, imune de perseguição, o diabo não vai nos tocar, o diabo não vai, porque agora eu já estou ao caminho da salvação, então eu estou imune de todas as coisas. Se é para ser cristão, os passos de Jesus depois do batismo foi ser tentado por Satanás. Então ser cristão, cheio do Espírito Santo, não é estar imune de ser tentado pelo diabo. Não é estar imune de receber algumas propostas erradas para nos livrar ou aliviar o sofrimento imediato. Como assim? Jesus foi levado ao deserto e ficou jejuando 40 dias e 40 e o diabo só assistindo. Na hora da necessidade dele eu pego. Na hora que eu sentir que ele está fraco, capengando, eu pego. A Bíblia vai dizer que o diabo não apareceu no primeiro dia, apareceu no 40º dia. E só apareceu quando ele estava necessitando de algo. Toma cuidado, porque não significa que você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que não vai vir uma proposta mundana para você perder aquilo que você recebeu há 40 dias atrás. Tu é filho de Deus? Sou. Você não tem poder? Tem. Então faz o seguinte: não está com fome? Estou. Pega essa pedra e transforma em pão. Imagine se Jesus não tivesse a palavra dele. Imagine se Jesus não tivesse um propósito. Ele poderia falar: estou com fome, que não pega nada no pão. Tem nada a ver. Isso não vai fazer mal a ninguém. Não tem ninguém vendo, só está eu. E eu estou com fome. O que vale um pãozinho só? Isso não tem nada a ver. E aí nós vivemos um evangelho de um monte de gente que está dentro da igreja, adorando a Deus, pula, sente a presença, ora
mas qualquer proposta ele aceita. É só para aliviar um pouquinho, mas isso não pega nada. Só um pãozinho. É de Deus. Estou com fome. Deus ouviu a minha oração. Agora eu estou cheio de Deus. Pãozinho não pega nada. Ele poderia fazer isso. Ele era Deus. Mas como ele quis ensinar, dizendo, está cheio do Espírito Santo, não significa que não vai vir uma proposta para te desviar da presença dele. E tem muita gente aceitando isso, que é o pior. Tem muita gente fazendo estratégia, usando modelo, métodos, e funciona, mas não é de Deus. Aí ele fala, não, beleza, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Usou a Bíblia. Além de estar cheio de Deus, ser batizado nas águas, conhece a palavra. Agora o diabo foi embora. Usei a palavra, o diabo sumiu. Você pensa. Ele não desistiu. Presta atenção. Ele pegou Jesus, Filho de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, transportou ele para o pináculo. Gente, não foi Jesus que foi, ele transportou Jesus. E falou assim: se me adorar, aliás, primeiro ele foi na cidade de São. E falou assim: se prostrar diante de mim e me adorar, te darei tudo isso. Te darei tudo. Aí a gente fala: agora eu sou cristão, sou servo de Deus, riqueza, carrão, casa na praia, tudo do bom, do melhor. Deus vai me honrar, porque Deus é dono do ouro da prata. Deus vai me abençoar, Deus vai me dar tudo, porque Deus é poderoso. Ele tem coisas preparadas para mim, tem novidade de vida, tem uma família estruturada. Meus irmãos vão me amar, vai dar tudo certo. Agora eu acabei de ser batizado, uma porta abriu, eu já vou ser dono de todas as coisas. Jesus, como ele era Jesus, ele passou por isso para nos ensinar. Não, adorará somente o Senhor vosso, somente a Ele prestar culto. Aí quando a gente fala de adorar e prestar culto, é diferente de cantar. Adorar, prestar culto, é diferente de se apresentar, mas não de arrependimento, de aquebrantamento de coração e de mergulho na presença. O adorador que estava aqui, ele falou algo que eu estou buscando para não perder e me acostumar. Ele falou: você precisa se acostumar com a glória de Deus, com a kavosh, que significa totalidade da presença de Deus, no ambiente de adoração que ele sentiu que foi adorado. Então ele entra em um ambiente de e a gente acha isso normal, entrar no culto para prestar uma adoração e sair sem adorar, e sair sem cultuar, e sair sem prestar uma gratidão a Ele. Ou então entrega tudo aqui, quando sai lá fora não tem mais adoração, não tem mais Cristo em mim, e não sei quais são os passos dele, porque talvez não foi me ensinado. Tudo bem, mas você carrega a Bíblia, e nós estamos numa matéria lá em Itaquara sobre bibliologia, e eu estou aplicando lá, como eu já apliquei aqui, não sobre a palavra de Deus, mas sim sobre o Deus da palavra. Tem gente que conhece a palavra de Deus, mas não conhece o Deus da palavra. Porque quando eu conheço a palavra de Deus, eu falo bem, eu prego bem, eu ensino bem.
o que Ele faz e o poder que emana do dono da graça dele. É isso que precisamos entender. Olha para alguém que vai falar assim, ó, nós estamos precisando ser o que professamos. Mas se eu não sei como que eu vou falar, então em alguns minutos eu vou tentar falar algumas coisas aqui. Dava para ir até 1h da manhã falando Jesus. Eu sei que você gosta também. Amanhã eu vou trabalhar com Cristo. Com Cristo. Aí você lembra daqueles tempos que você ia virado, hein? Lembra? Posso falar o que você fazia? Posso? Estava virado. Vou tomar um. Vou tomar um flash. No fogo. No energético. Para gás. Aí você sai, você escuta, você vai descansar, aí você encontra um amigo. E aí, vamos? Aí você fala, bora. Hã? Estou mentindo? Aí agora na casa de Deus. É óbvio. Não sei. Meu Deus. Puxa. Olha Deus falando aí. Que barulho. No show é do lado da caixa, daqueles PA gigantes. Estou mentindo? Aí chega aqui. Ai. Mas Jesus, Deus não é surdo. Não é? Deus não é surdo. Gente, a glória de Deus. Deus não é surdo. Amém? Amém? Mas quando Ele fala, Ele deixa o povo surdo. Pastor, você está doido? Bíblia. Só para contar aqui. Olha o povo. Moisés. Deus só fala com você. Pede para Ele falar conosco. Mas por que Ele só fala com você? Pede para Ele falar conosco. Aí Moisés. Deus, e aí? Não pedi. A Bíblia diz que Deus começou a falar no meio do deserto. O povo falou, Moisés, fala para ele parar de falar que nós não estamos aguentando. Quem quer ouvir Deus falar, se não tiver preparado, corre de medo, se esconde, porque quando Deus fala, Ele revela o que é de dentro para fora. Quem você é, o que você faz, o que está no oculto escondido, é desse Deus que eu quero falar. Um Deus que tira tudo, expurga tudo e olha para você e diz assim, eu não sou perfeito, eu sou imperfeito diante de um Deus perfeito, que não sou digno de estar com o nariz ereto, de cabeça erguida e soberbo, mas de um Deus que quando Ele fala eu me prostro para Ele me levantar diante da glória dessa. Eu vou tentar me segurar. Mas olha para alguém da face assim, prepara. Vai pegar isso aqui, mano. Não vou mentir aqui, não. Não vou brincar com a tua emoção, não. Aí Jesus foi para o deserto. Foi tentado 3 vezes. As 3 vezes ele recusou. Estava dando aula de manhã, eu falei sobre isso. Às vezes você não recusa achando que não tem provisão de Deus. Às vezes você fala, eu preciso pegar isso aqui, que se eu pegar, vai dar certo, vai que eu perco essa oportunidade, essa chance. E é uma oportunidade do maligno. É uma seta de Satanás para você se perder. Ai, se eu não pegar essa, porque isso, porque aquilo, eu posso não ter outra oportunidade, então eu preciso agarrar a chance. Mas agarrar a chance que não é de Deus, você vai quebrar a tua cara. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que diz ser Israel ou que está em Israel é israelita. Sim ou não? Aí Jesus falou, não vou orar não, estou fora. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu sou. E eu sei para onde eu devo ir. Quando Ele fez isso, a Bíblia diz que os anjos do céu veio no ser.
Às vezes aparece uma oportunidade que você sabe que não é de Deus, porque a oportunidade que não é de Deus não começa errado, tudo que começa errado termina. É a minha fala lá no Betão com os meninos: tudo que começa errado termina errado, a não ser que você pede e atrai a presença de Deus, se arrepende, vive as consequências e aí começa a se acertar, paga o preço e se conserte, e aí as coisas começam a plenar. Mas tudo que começa errado diante da presença de Deus, o resultado é terminar errado. Agora entenda uma coisa: tem pessoas que não se entregam de verdade a Deus, não renuncia a si mesmo, porque ele acha que não tem recompensa, porque ele acha que Deus não vai cuidar, porque acha que Deus é mentiroso, porque acha que Deus é melhor do que qualquer proposta humana, porque acha que qualquer patrão é mais rico do que o Deus que você serve, qualquer dinheiro, qualquer carro é menor do que Deus na tua vida. Então vale a pena renunciar, achar que é perder para ganhar com Deus. Aí Jesus vai ensinar. Vai precisar de muito tempo, mas eu vou falar só com a título de conhecimento. Jesus volta e começa a pregar. Olha que interessante. Jesus volta do deserto, depois de 40 dias de jejum, 40 dias de oração, com fome, ele volta para a cidade, vai para sua casa dormir. Não é isso? Não foi dormir? Foi descansado. Fui jejuar, estou cansado, vou para casa comer. Foi isso que ele fez? Não, ele falou assim: eu estou em uma obra, eu estou em um objetivo, e eu não posso parar. Eu tenho algo a realizar, eu tenho pressa. 3 anos e meio, eu tenho pressa, então eu não posso perder tempo com coisas alheias, porque o meu tempo é curto e eu preciso agarrar o maior número de pessoas para dar continuidade na propagação daquilo que eu vou vos ensinar, não daquilo que eles acham que tem que fazer. Fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer não significa que é o que Deus me ensinou, mas fazer o que Deus me ensinou nunca é para o homem, sempre é para Ele. Nunca é para mim, é de mim para Ele, de Ele para o povo. Aí ele vai, encontra Simão, pede o barco dele para pegar uma palavra, prega, libera uma palavra. O engraçado, eu sempre vou dizer isso, é a realidade na Bíblia. Jesus sempre chega na vida de alguém para mudar a vida de alguém quando esse alguém está frustrado. Sempre quando, presta atenção, a hora que você mais se entregou para Deus é quando você ouviu uma palavra no seu período de frustração. Eu estou falando alguma besteira? Estava frustrado no relacionamento, frustrado no trabalho, frustrado que perdeu alguém, frustrado que estava enfermo, estava frustrado, aí Jesus aparece. Mas o que eu amo em Jesus é diferente do que se pregam, que quando ele chega para resolver. E ele não só fala, ele fala, cumpre o que falou e deixa sinais. Robson, ele pediu o barco para pregar. Pedro estava frustrado, lavando a rede, cansado a noite toda. Aí vai ter que ouvir o público pregar. Aí daqui a pouco eles vão falar assim: ó, pega a tua rede e vai para o mar, lança a rede. Ó Pedro, frustrado, desacreditado, eu não acredito em mais nada, mas segundo a tua, eu vou. Aí Pedro vai lá, você sabe o resultado, né? Ele não traz um monte de peixe? Sim ou não? Aí ele fala: hoje a empresa cresceu, hoje meus funcionários vão ter peixe. Quando Jesus vê Pedro voltando com a expectativa lá em cima da empresa em alta, ele fala assim: larga tudo.
até hoje foi pescador de peixes. Daqui para frente, com a rede cheia de peixe, a empresa vai crescer. Ele falou: não, a empresa faliu hoje. Eu tenho algo muito maior. Aí Pedro falou assim: não, pera um pouquinho, tenho que ainda formar o meu filho, pagar a faculdade, preciso avisar minha esposa, tenho que ver se ela concorda, tenho que ver se ela aceita o meu chamado, o meu ministério. Sim, vou pedir confirmação. 3 por mim, vou abrir a Bíblia, vou perguntar se está enquadrado na Torá, vou ver se ele está enquadrado no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele fez isso? E você, quando ele te chama? Meu Deus. Aí você fala: eu sou cristão, eu quero minha família. Não estou dizendo que não é a família, não, tá? Porque eu não sou a família. Ah, mas eu tenho que cuidar da minha família. Cuidar da sua família sem Deus, você vai maltratar ela. Ainda mais se você tiver um chamado. Por quê? Porque agora, a partir de agora, não vai mais pescar peixe, vai pescar homem. Ele falou: vem cá, esse homem parece um nada. Pregou, liberou uma palavra, e ele liberando essa palavra, eu peguei um monte de peixe, imagino o que ele pode fazer daqui para frente. Sabe o seu mal de não ser cristão verdadeiro? Porque você não acredita no poder dele, você não acredita na grandeza dele, você não acredita no que ele é capaz de fazer, você acredita na força do teu bolso, no cartão de crédito, na tua empresa, em alguém que pode te ajudar, mas você não acredita naquele que é dono de tudo, que sabe tudo e fez tudo do nada. Então eu tenho uma coisa: para de acreditar naquilo que é visível e passa a acreditar no invisível de Deus para a tua vida, porque o que Ele tem preparado para você, o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu e ainda não penetrou no teu coração. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que Ele só não te chamou para você falar sem resultado. Esse não é o Jesus que te chamou para ser vazio. Eu não sei o que você vai entender daqui para frente. Eu não sei como que você vai entender daqui para frente. Mas Ele chama, se responsabiliza e Ele dá sinais. Ele outorga poder, porque Ele sabe que alguém que vai falar dele sem resultado, ninguém vai acreditar. Mas eu vou dizer algo aqui, porque Deus falou muito forte no meu coração. Quando era mais ou menos 4h10, eu subi no monte hoje à tarde para falar com Deus, e Deus falou para mim assim: do mesmo jeito que Jesus separou 70 de 2 em 2 e derramou poder, nessa noite eu vou fazer naquele lugar. Escolheu os 12, ainda não, chamou 70. Quando Ele chama os 70, Ele separa-os da multidão. Se você olhar, eu não vou nem falar dos 70, a geografia e como eles eram, quem eles eram. Todos os homens desacreditados, todos os homens de espécies diferentes. E Ele chama eles assim: ó, vai no beco, nos valados, nas ruas, nas vilas, nas aldeias, e anuncia que o reino de Deus está na terra. Aí alguém vai lá dizer assim, ó, vai lá dizer que o reino de Deus está. Se eu chegar e falar aqui, ó, Jesus me usa, e não tiver nenhum resultado, quem vai acreditar? Jesus me usa e não tiver nenhum sinal, quem vai acreditar? É isso que está faltando nas igrejas. É isso que está faltando em você que professa que é Cristo. Chega na vida de alguém que está quebrado, a pessoa continua mais quebrada ainda. Chega na vida de alguém que está desanimado, você derrama mais um bálsamo de
gente, alguém que está com a vida destruída, a casa quebrada, e nada acontece, porque você fala daquilo que nem você acredita. Aí Jesus fala assim: eu vou dar poder a vocês. E derramou o poder. Eles não pularam, não rodaram, não sapatearam, não diz isso. Mas vai, não cumprimente com o cumprimento judaico. A casa que te receber, dê a paz. Se eles receberem com a paz, fique lá. A cidade que entrar, dê a paz. Se a paz receber vocês, com a paz, habitai lá. Mas se rejeitarem, sai de lá. Sacode a poeira. Não traz nada de lá. Deixe tudo lá. Mas se você entrar numa casa e entregar a paz, eles te receberem, pregue, anuncie que o reino de Deus está sobre a terra. Eu imaginei chegando. Quem é? Nós viemos anunciar o quê? O reino de Deus está sobre a terra. E daí? Tem alguém enfermo em casa? Sempre tem alguém. Mas já dei remédio, já dei o chá. Não, eu vou mostrar que nós viemos literalmente para dizer que o reino de Deus está sobre a terra. Porque quem nos enviou nos deu poder e autoridade sobre toda a enfermidade, sobre todos os enfermos, sobre os maus dessa terra. Tem alguém aí? Tem? Aonde? Se está doente, está onde? Na cama. Eu imagino conjecturando. Aí eles entraram lá, pastor. O que seria? Jesus, o Cristo, o Messias, o que Moisés falou, que Abraão falou, que os profetas falaram, que desde a eternidade, ou antes da eternidade, ele já era, já está na terra. E nos deu poder para quê? Para curar os enfermos, expulsar o demônio e libertar os cativos oprimidos. É o que mais tem dessa casa. Vamos então fazer o trabalho que ele nos deu. Vocês acreditam que ele está? Só acreditamos se tiver sinais. Cadê quem está doente? Ah, tem uma ali que está endemoniado, perturbando a casa, quebrando tudo. Expulsou o demônio, curou os enfermos. Você já conhece a história. Aí ele fala: se eles que vieram de 2 em 2 fizeram tudo isso, imagine quando ele vier. Imagine quando ele vier. Aí a gente vivemos um evangelho que muda de vida. Aí você diz que é crente, está indo para a igreja, mas a sua vida não mudou. Você continua do mesmo jeito, com as mesmas falas, o mesmo comportamento. Eu estou falando riqueza, fama, sucesso. Se quiser riqueza, fama, sucesso, vai trabalhar. Mas o comportamento de dentro para fora tem que ser mudado. Porque eu não posso ser um cristão sempre triste, cabisbaixo, brigando com todo mundo, arrumando confusão, de maldiar, de bem de ser, não fala com ninguém, não tem paz com ninguém, e diz que é cristão, não gosta de A, não gosta de B, vive usando a rede social para ficar jogando em direta para A e para B, mas não consegue levantar ninguém que está caído e diz que é cristão. Não tem como. Não tem como eu dizer que eu sou cristão. Eu vou falar, Senhor. Um dia eu estou na igreja adorando. Outro dia eu estou fazendo dancinha de TikTok na internet. Ah, não. Esse cara está me tremendo aqui. Um dia eu estou na igreja adorando, chorando, caindo, Rodolfo, no chão. Ainda bem que lá não tem internet. Aí no outro dia eu estou. Vou falar, não, Jesus. Eu sou crente. Toque em mim, Jesus.
transforma e leva para o céu. Aí sai, está namorando. A palavra de Deus diz que liberta. Não é de tudo, não é quase tudo. Eu ainda não me converti ainda, eu não aceitei. Eu não me batizei. Vou chorar aqui. Como é isso? Estou namorando, apaixonado. É tão gostoso falar assim. Vai vir mais 6 ainda, mais 5 depois de mim. Isso é bom começar. Namorar. Namoro santo. Tchau, boa noite. Deus te abençoe. Não vem cá. Deus, Ele ama. O importante é o coração. Deus é amor. Só que esse papo que Deus é amor, mas não é fogo consumidor, você esqueceu? Hein? Esse papo que Jesus ele veio para curar, salvar e batizar e ser conivente com o pecado, porque Deus conhece o meu coração. Antes de Jesus dizer, o sábio Salomão diz que o coração do homem é enganoso. O importante é o amor que eu sinto. A Bíblia diz que isso pode. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Que? Deus não olha para a aparência. Quem anda com Jesus tem a característica de Jesus, por mais que não está convertido. Eu fico andando com os carioca lá na clínica, aí de vez de eu puxar o S, eu puxo o X. Até minha filha, pai, o Lúcio chama ele pastor. Não é pastor, é pastor. Então você se acostuma, fala igual, anda igual, se comporta igual, mesmo sem ser convertido 100%. Pastor, você está doido? Vamos para a Bíblia. Jesus entrega no sinédrio, depois vai para o pátio amarrado, começa a ser chicoteado. Olha Pedro escondido, ó. As criancinhas, você é um deles. Ó, até as crianças conseguem enxergar a característica de Cristo em quem tem um comportamento igual a Cristo. Aí daqui a pouco as mulheres, você fala igual a ele nem conheço, nem sei quem é. Mesmo sem a presença do Espírito Santo de Deus, só de andar falava igual, agia igual. Então se a Bíblia que você carrega no celular, ou na bolsa, ou no carro, ou na mão, dizer que pecado não é pecado, então você está carregando uma Bíblia mentirosa. Que eu não tenho que mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, o meu jeito de andar, o meu jeito de se vestir. Alguma coisa está errada no evangelho que você está ouvindo. Porque o mundo, tudo é normal, tudo não pega nada. Então hoje não conseguimos fazer a separação de quem é e quem não é. Mas não é eu que digo isso, quem diz isso é Malaquias capítulo 3. Então vereis a diferença do justo e do ímpio, dos que servem a Deus e os que não servem. Porque eu, como servo de Deus, quem mentia, quem enganava, quem roubava, quem bebia, quem dançava na baladinha, só se for gospel. Eu fico imaginando hoje
Jesus estivesse no nosso meio? Ou se Jesus estivesse naquele momento que você sabe que é errado, só você e você. Tem ninguém vendo mesmo? Vou entrar no site de relacionamento para ver se eu acho uma crente. Tinder tem isso aí? Eu imagino naquela época como tinha isso aqui. Olha como que eram os propósitos. Abraão falava: vai buscar uma moça para o meu filho. Aí o moço falou: uma moça para o filho do meu senhor tem que ser de Deus. Tem que ser de Deus. Não existe meio termo. Tem gente que está convertido, está na igreja, aceitou Jesus, aí ele quer convencer quem não quer Jesus. Toma cuidado, que é mais fácil ele te convencer do que você convencer ele. Ah, mas eu vim para a igreja namorando. Amém. Namoro não é casar? Porque namoro é só ver. Se for muito caloroso, tem que, tomar cuidado, vai para casa. Ah, mas eu vim com esse costume. Você veio, conheceu a palavra, não tem mais costume. Eu vou falar do jeito que Deus está me falando. O seu corpo. Exato. Se tiver criança, está morrendo. Não precisa não, porque ela brinca também. Quem já brincou com basquete? Já brincou de basquete? Já brincou com bola de basquete? Tem um lado certo de pegar na bola de basquete? Qualquer lado que ela bater na tua mão é bola de basquete. Deus está dizendo para eu dizer para alguém que o seu corpo não é bola de basquete. Que em todo lugar pode pôr a mão. Porque você estava com a bola de basquete, ela vem girando. O jeito que pegar, se pegou no pino, se pegar no bolo, não interessa. Ela é redonda. O seu corpo, por mais que seja completo, nem é todo lugar que pode pôr a mão. Ah, mas quando eu fui ver, e ele está sempre te vendo. Ah, mas eu não aguentei. Eu não aguentei. Falei para você, eu não aguentei. Foi mais forte do que eu. Aí você vem e você sente a presença. Nossa, ele me ama desse jeito. Ser usado não é sinônimo de ser aprovado. Deus te usa mesmo como se fosse uma torneira suja. Porque a fonte é a água, a torneira pode estar suja. Todo mundo pode pôr a mão na manivela da torneira. Pode sujar tudo, mas a água que passa por dentro dela é limpa. O que vale é a água, não é a torneira. Mas a Bíblia diz: quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo. Você é crente, evangélico ou cristão? Você não sabe mais? Aí tem o poder. O poder foi com poder e graça. Eles voltaram. Os discípulos começaram a seguir Jesus ao ponto que eles não tinham tempo nem de comer. E alguém está dizendo: eu preciso ter tempo. Eu preciso ter tempo. Porque se eu não tiver tempo para minha família, eu vou perder minha família. Se eu não tiver tempo para meus filhos, para minha casa, eu vou perder os meus filhos. Deus, ele une os filhos no tempo de Deus. E no tempo de Deus todas as coisas vão acontecer. Aí alguém está dizendo: mas eu tenho que cuidar da minha família. Não existe alguém maior do que Deus para cuidar da tua família. Eu nunca vi Deus desamparar o justo e nem a sua descendência mendigar o pão.
se eu estou servindo a Deus, automaticamente eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família. Deus abençoa, prospera e entrega o melhor. Mas eu não paro de fazer e falar de Deus, porque o poder dele está sobre a minha vida. O que significa o poder? Eu encerro agora. Poder e autoridade não é poder e autoritarismo. Há uma diferença de poder, autoridade e poder, autoritarismo. Eu uso meu cargo pelo poder que me deu para mandar com ousadia e não importa quem vai ouvir, tem que obedecer e pronto. É a autoridade de Deus. Eu peço, mostro o resultado e as coisas acontecem. Porque poder e autoridade forma líder, não chefe. Porque líder, ele pede e quando não estão fazendo, ele entra no meio para ajudar a fazer. Chefe, ele pede e espera o resultado. Tem gente que só sabe pedir, só sabe falar, só sabe dar palpite, só sabe dizer que se fosse eu fazia assim, se fosse eu fazia assado. Dá na mão da santa, dá na mão do santo para saber se é como falar. Falar é diferente de agir e fazer. Por isso Deus está dizendo, nessa noite eu vos entregarei poder e autoridade que o homem não pode tirar. Poder e autoridade. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele falou: se esperarmos Cristo só por esse século, somos os mais miseráveis da face da terra. Tem gente que está lutando para ter uma vida boa aqui na terra. Tem gente que está lutando para ser feliz aqui na terra. Só que ele está esquecendo que existe a eternidade para todos. Que adianta eu ter um bom relacionamento, ainda que seja errado, ter um bom carro, ainda que seja errado, ter uma boa casa, ainda que seja errado, ir para todos os lugares, viajar para tudo quanto é lugar, ainda que seja errado, e daqui a pouco minha vida acaba. Jesus me chama, e aonde é que eu vou viver o resto da minha vida? Como Lázaro, eu falei isso hoje de manhã, como Lázaro e o rico? Porque tem gente que está só se preocupando consigo mesmo. Eu nunca vi alguém ser cristão de verdade e querer cuidar somente de si, querer cuidar somente da tua vida. Não é cuidar da vida do outro falando mal, é cuidar para ajudar. E cuidar para ajudar em todas as vossas necessidades. Aí eu sou cristão, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu estou ganhando, mais eu luto para ganhar. E a Bíblia vai nos ensinar: se eu tenho uma peça, eu tenho que dividir com quem não tem. Se eu tenho 2 campos, eu tenho que dividir com quem não tem. Se eu estou comendo um pão, eu tenho que dividir com quem não tem. Por que hoje as igrejas estão uma dificuldade para crescer? Porque nós ensinamos a entregar o dízimo, ensina que tem que vir para o culto, ensina que tem que orar para começar e acabar o culto, ensina e ensaiamos os louvores e preparamos a palavra, mas não ensinamos a renunciar, não ensinamos a dividir aquilo que está sobrando no nosso bolso, não ensinamos a cuidar do órfão e da viúva. Por que nós ainda estamos no tempo da igreja primitiva, que é a única igreja, mas não vivemos como a igreja primitiva? Por que a igreja primitiva crescia? Porque eles viviam em comunhão, em partir o pão, em casa, e havia todos em comum. Hoje nós somos cristãos e dizemos: não quero ninguém na minha casa. Na minha casa ninguém pode entrar. Não gosto de ninguém que tem visita, enchendo o saco. Não quero ninguém na minha casa.
Você fala, hoje não dá porque eu estou ocupado. Pede uma corona, não dá porque vai sujar o meu carro. Aí eu estou com um carrinho que dá para ir onde eu quero. Eu vou falar assim. E eu sou cristão, tem um irmão que está precisando. De vez de pegar o dinheiro, suprir a necessidade do irmão, troca-se de carro e cada um com a sua vida. E ainda fala, o problema é dele, ele não é dizimista fiel, ele não é fiel à igreja, por isso que está passando por isso. Será que é por isso? Ou será porque não aprendemos o que é ser cristão de verdade? Porque tem gente que diz que é cristão e quer se aparecer que nem Ananias e Safira. Já que Barnabé vendeu e foi ovacionado, eu também vou vender e mostrar que eu estou dando para provar que eu tenho poder de autoritarismo ou de autoridade de Deus. A igreja é uma igreja que está a caminho do céu. Então, quando eu estou lutando para conquistar a terra, esquecendo do céu, que caminho que eu estou indo? Que caminho que eu estou indo? Pega essa aqui está aqui na Bíblia. Está aqui. Louco. Se eu pedir a tua alma hoje, o que você me daria? Se Jesus voltasse para alguém hoje aqui, quem tem convicção que vai para o céu? Porque Cristo não ensinou a ter ódio de ninguém, raiva de ninguém, não ficar de mal, de ai, de bem, de ele ensinou. O sermão da montanha diz que para eu ofertar, eu tenho que consertar com o meu irmão primeiro. Para eu cantar, eu não posso estar de mal de ninguém, não posso estar de birrinha de ninguém. E a igreja não existe vários ramos, existe um só. Existem várias visões? Não, existe uma única visão. Existem vários métodos? Não, existe um único método. Se você congrega uma igreja que não te ensina a ir para o céu, toma cuidado que você não está na igreja certa. Se você disse a igreja e não vai ter um encontro com o noivo, você não pode dizer que é igreja. Ah, mas eu preciso me preparar para casar. Limpo, está certo. Preciso trabalhar, conquistar, estudar. Sim, estuda, trabalha, faz faculdade. Mas sempre dizendo, qualquer momento pode ser a minha hora. Qualquer dia eu posso ser surpreendido. E às vezes não vai dar tempo. E Cristo falou que Ele vai vir avisando. Não falou que Ele falou que ia avisar? Jesus, quando será a hora e o dia que o Senhor vai vir? Ser cristão é saber. O que Jesus disse, não o dia. Porque Ele falou assim: não sei nem a hora e nem o dia. Só meu Deus que está no céu. Só o Pai que está no céu. Ele sim sabe a hora e o dia. Mas Ele virá como um que não avisa nem a hora nem o dia. O ladrão avisa outros: se prepara que hoje à noite, quando estiver abrindo o portão da tua casa, eu vou te roubar. Ainda vai dar tempo de se consertar. Ser cristão não é ser crente. Ser cristão é professar o Cristo que está na Bíblia. Se você não conhece mais a Bíblia, passa a ler ela. Ah, mas cada um entende de uma maneira, mas o sentido é um só, o céu. Se você entende de uma maneira que te leva para o céu, você está entendendo certo. Agora, se entende de uma maneira que não pega nada, toma cuidado. Esse negócio de não pega nada, tem um monte de gente dentro da igreja. E tem um monte de igreja cheia, mas vazia de Deus. Rica, bonita, chique, maravilhosa. Só tem empresário. Mas Jesus está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele como. A igreja que dizia que era de Cristo, que falava como Cristo, mas Cristo estava do lado de o servo da igreja
ela seguia a igreja modelo da sinagoga. A sinagoga que Cristo pregou, não a sinagoga dos judeus. Porque eles entravam na igreja para aprender um ciclo de vida. E eles levavam ao pé da letra. Aprendia e praticava. E tinha que esperar o próximo sábado. Mas quando eles entravam para adorar, uma vez eu estava assistindo um filme, eu vou encerrar aqui agora. Estava assistindo um filme cristão, e eu via que na hora de adoração ou de aprendizado, eles aprendiam no silêncio fico, ninguém estava ensinando. Mas quando era para adorar, era uma alegria tamanha. E eu observava só, que quando eles iam dançar, não tinha letras, mas tinha pico, canta, música, cara, tinha tudo. E era uma alegria, todos dançavam, todos entravam na roda dançando. Quem já viu uma dança árabe? É todos dançando, eles movimentam todo o corpo. E uma vez eu, assistindo um filme, um documentário, nos muros de Jerusalém, os homens estavam em frente ao muro, e os homens ficavam assim, ó, sem abrir a boca. Aí perguntaram para um deles: por que vocês ficam assim? É porque nós aprendemos com o salmista. Como assim? Tudo que está em mim é para adoração ao Senhor. As minhas pernas é para adorar ao Senhor. O meu corpo é para adorar ao Senhor. A minha mão é para adorar ao Senhor. Tudo que está em mim é para a adoração do Senhor. E quando nós entendemos isso, nós mergulhamos. Dá para vir agora? Deus, vem. Venha convidar aqui a banda juntamente com o Chico para cantar. Pode me ajudar aqui? Eu disse que hoje vai ser de fé só para quem quer. Só para quem? Eu preciso entender o que é ser cristão. Ah, mas Cristo não era feliz. Cristo era muito feliz em participar de festas. Era muito forte. E a festa que Cristo estava, até quando acabava o que trazia alegria, ele fazia a alegria chegar. Sim ou não? Pode ver os meninos do baixo? Ajuda ele aqui, do bateria. Se coloca de pé, se fora. Deus falou para mim que hoje derramaria poder e autoridade. Agora, sabe o que eu estou dizendo? Que o poder e a autoridade que Ele vai derramar sobre a sua vida é para você ser anunciador do que é Cristo. Hoje em dia, não tem mais aquele tempo. Tem alguém doente em casa, chama alguém para orar, não leva para o médico. Antigamente, antes de levar para o médico, ora primeiro, chama o pastor. Hoje em dia, nós acreditamos menos na oração de um homem de Deus e acreditamos mais na Bíblia e no diagnóstico médico. Minha esposa recebeu um diagnóstico médico que ela foi acometida na sua garganta com câncer, um tumor. E aí mandou ela para a biópsia, só para saber se era benigno ou maligno. Eu chamei os meninos da Betel e falei: vamos orar pela minha esposa. Levantei, falei até uma vez para bispo: ora, me ajuda em oração. E começamos a orar. E eu falava: não vai ser o tumor
tumor vai ser uma bola de carne. Fez a biópsia, a mulher chorou. Nunca vi essa mulher chorando de dor como ela chorou na biópsia. Só quando ela viu a mulher passando com a bandeja, cara, com a seringa, ela falou: é isso? Ela falou: é isso. Começou a chorar. Passou anestesia, só uma pomadinha para dizer, e tacou um caninho lá, uma agulha, e puxou para saber o que é. E ela falou: não quero nem saber o que é, vou mandar para você o resultado. O resultado deu algo raro, mas benigno, acometido por uma doença ou uma infecção em algum órgão do corpo que gera essa bola de carne chamada tumor. A mulher emagreceu coisa de dias, com um sofrimento terrível, as pernas balançavam, mas a convicção de que Deus estava no controle.